Deixa o Espírito entrar dentro do teu coração, da tua mente. Que os olhos não estejam fixos mais nas situações contrárias, mas entregues na vontade de Deus. Deixa Deus cobrir agora a sua casa, os seus celeiros. Deixa a presença de Deus adentrar nesse momento em todos os cômodos da sua casa, do seu celeiro, do seu trabalho. Diz para Deus: o Senhor tem liberdade de entrar, o Senhor tem liberdade de fazer morada aqui, e o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu escudo, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, não volta aquele que tudo criou. Tua palavra é pura.
presença gloriosa de Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Obrigado, equipe de louvor. Que Deus abençoe vocês. Foi tremendo. Eu quero, nessa noite, consagrar as alianças de Micael e da sua esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós casamos eles nesse sábado. E, como eu sempre digo, a bênção tem que estar também no altar. E é no altar que nós selamos, não é? Eu quero chamar Micael e Micael para cá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os pais, cadê os pais, gente? Em nome de Jesus. Kaline, que Deus abençoe. Como é que você está, meu filho, na bênção? Como é que você está, minha filha, na bênção? Vocês estão até mais bonitos de ontem para cá, né? Dormiu bem? Glória a Deus, né, meu filho? Que bênção. Vem para o altar no nome do Senhor Jesus Cristo. Os pais, como é que está a bênção? Levante as suas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os pais, levanta a mão direcionada para os seus filhos. Quando um homem decide se unir a uma mulher, ele se une com um propósito: servir, multiplicar e crescer na presença de Deus. O propósito de Deus é que a família cresça. O propósito de Deus é que a família seja gerada debaixo dos seus princípios. E quando nós nos unimos em comunhão com a direção de Deus e não com a direção dos homens, automaticamente Deus começa a selar, abençoar e guardar. Por isso que Ele sempre fala: o que Deus uniu, o homem não separa. E esta noite nós vamos ungir as alianças sobre esse altar. Pode deixar na mão. Só preciso que vocês unam a mão de vocês. Isso. Nós vamos ungir essas alianças e nós vamos orar selando as suas vidas, que agora passou a ser a sua vida, um só corpo e um só espírito. E nós vamos selar a bênção e a proteção de Deus sobre as vossas vidas. Igreja, levanta a mão para cá, por favor. Me ajude a abençoar a vida deles. Os pais também começam nesse momento a profetizar as bênçãos sobre as vidas dos seus filhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento nós apresentamos, ó Pai, este casal que agora se transforma uma só vida e um só espírito diante dos teus olhos, Pai. Aqui na terra as pessoas podem conhecer Deus, o Micael e a Kaline, mas diante dos seus olhos é um só. Senhor, eu abençoo as alianças e com o óleo da unção eu protejo, Pai. Eu abençoo a vida dos teus filhos e profetizo toda sorte de bênção e de honra. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que os celeiros deles sejam abastecidos em todo o tempo e toda graça, e que a mão do Senhor esteja livrando de toda cilada do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, assim eu abençoo, selo e profetizo que só a morte os separem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção, a provisão e a graça de Deus esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas no nome do Senhor Jesus Cristo. Parabéns à decisão de vocês. Vocês são mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Parabéns aos pais por estarem direcionando os seus filhos a estar de acordo com a aliança de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Gente, hoje tem muito testemunho, hoje tem muita coisa para a gente fazer, só que o tempo é curto, né? O nosso culto tinha que ser de 3, 4 horas, mas se eu fizer um trem desse,
Você já pensou quantos vão ficar aqui? É pouco. Mas Deus vai nos dar sabedoria e graça para a gente conduzir tudo o que tem que fazer nesse pouco espaço, no nome de Jesus. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje muito forte, e o que Deus vem cobrando da igreja a respeito de namoro, matrimônio e família. Muita gente quer alcançar um matrimônio, um relacionamento, mas por faltar palavra de Deus, por faltar conhecimento bíblico, estão destruindo aquilo que Deus preparou para as suas vidas. E outra questão muito séria, mas muito séria: a vida financeira de alguém só começa a andar depois que ele alinha a sua vida sentimental diante da presença de Deus. Enquanto o homem e a mulher está aí aventurando na vida, a mão de Deus não vai estar lá. Mas quando o homem de Deus e a mulher de Deus conhecem os princípios de Deus, a graça de Deus, Deus abençoa em tudo. Então, se você está aqui essa noite, eu queria escutar uma palavra para a minha vida financeira. Então você tem que escutar primeiro a criação de Deus. A vida financeira vem da consequência da criação, e Deus criou o homem e a mulher para que crescei-vos e multiplicai-vos. Então, se você, eu preciso de uma cura, bispo, e é hoje, nessa prioridade da vida, que nós vamos receber curas e bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas essa noite, eu ainda vou orar com vocês, e Deus, eu creio que vai me usar poderosamente por vocês. Eu quero dizer essa noite, porque a gente tem muito católico aqui dentro da igreja, tem muitas vezes espíritas, que eu vou usar textos bíblicos. E que não fiquem chateados, porque eu vou falar da palavra de Deus. E se a palavra de Deus não te confrontar, se a palavra de Deus não te tocar, você jamais vai ser transformado. E não adianta eu colocar a mão na cabeça de alguém: liberta, Deus, liberta em nome do Senhor Jesus Cristo, e o teu nome tem poder para libertar. Ele pode libertar, mas você sai daqui, daqui a um pouco você está errando de novo. Porque é a palavra que te liberta, é a palavra que te entrega conhecimento, amadurecimento, e faz uma igreja, o seu povo, ser feliz e abençoado no nome de Jesus. Amém? Outra coisa também que eu vou deixar bem claro: eu conheço muitas pessoas que estão aqui essa noite, e eu conheço a vida de cada um, mas o que eu vou ministrar aqui é para a igreja. Eu não estou falando mal de você e nem direcionando a você. Então, se você é tão egocentrista, pensar que só estou falando para você, é besteira. É você focar naquilo que a palavra de Deus tem para você. Direcione a sua vida diante da palavra de Deus. E você que está aqui hoje, esse culto está sendo transmitido. Você que tem na sua família que não pôde estar aqui, que é de outro segmento de religião, compartilhe essa palavra de hoje com eles, para que eles possam viver a alegria de ser casado, de ter uma família e de ter uma bênção da provisão de Deus sobre a sua vida. Amém? Vida sentimental. Esse é uma das maiores batalhas hoje dentro da igreja. Famílias estão sendo destruídas, estão sendo dizimadas. Os frutos da família estão sendo trocados até por boneca. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que o mundo está querendo implantar sobre nós. E se a igreja não se levantar e não se posicionar, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, e não falar da palavra de Deus para aqueles que não têm conhecimento, eu não estou falando para atacar, eu não estou falando para você criticar, eu não estou falando para você machucar, ferir as pessoas, mas alerta. Quantas pessoas falam do nome de Jesus Cristo e não conhecem a palavra de Deus, e são altamente enganados. Quantas pessoas estão dentro da igreja e também não conhecem a palavra de Deus, falam coisas que escutam, mas não têm conhecimento, e por isso muitas famílias têm sido dizimadas, principalmente com um bichinho chamado nada a ver.
Quando o homem de Deus, a mulher de Deus começa a dizer nada a ver, nada a ver, nada a ver, daqui um pouquinho ele vai ter um encontro com o nada a ver dele. Amém? A palavra de Deus nos explica todo o tempo que o crescimento e a geração da família, ela sempre vai ser atacada. E as pessoas que não souberem se proteger e defender, nunca, jamais, vão conseguir alcançar todo o propósito de Deus na sua vida. E a primeira coisa que eu tenho que começar a trabalhar essa noite é apagar as feridas. Tirar as feridas do seu coração. Se você está hoje com o teu esposo, se você hoje está começando e querendo ter um relacionamento, um namoro, né? Você tem que, primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. Muitas vezes eu sei que talvez você já foi apaixonado por alguém, e esse alguém não foi apaixonado por você. Você já chorou por alguém, e esse alguém não estava nem aí por você. Você já dedicou por alguém, e ela simplesmente virou as costas e foi embora. Você já sofreu suficientemente para abrir o seu coração, mas um relacionamento foi frustrado, acabou, e você está carregando coisas lá de trás. Se você quer levar uma vida abençoada, uma vida sentimental, uma vida abençoada na sua família, começa a deixar as dores do passado lá no passado. Se você não tiver um passado bem resolvido, você nunca vai conseguir viver o propósito de Deus na sua vida. Vira para o teu irmão, para a tua irmã e fala assim: deixa o teu passado lá no passado. Deixa as feridas que o cônjuge te tratou, que trouxe sobre você, lá no passado. Ou senão você ainda não perdoou. Você nunca vai amar de verdade se você continuar amando o seu passado. Tem gente que carrega o passado, ama mais o seu passado e vive atormentado pelo seu passado, como traumas, mágoas, términos de relacionamento mal resolvido. Isso é um problema sério. E aí quer viver um novo relacionamento, mas quando começa a caminhar um novo relacionamento, o passado vem, as decisões são tomadas, as atitudes bruscamente, achando que é o certo, e a hora que vê, o projeto família foi paralisado. Sentimento você consegue viver sozinho, porque você olha para dentro de você e diz: eu sinto a dor. Mas a partir do momento que você falou assim: acabou a minha dor, e você esqueceu o seu passado, você vai começar a viver um sentimento novo, chamado libertação da pessoa. E aí você começa a fluir. Até Deus fala: maldito homem que confia no outro homem. Então quando Deus fala isso, Ele está dizendo: não ponha a sua alegria em outra pessoa. Quantas pessoas estão frustradas na vida, pecando contra Deus, porque a sua alegria está empenhada em outra pessoa. Quantas pessoas não entendem que você é uma pessoa que Deus escolheu e Ele só tem o melhor para você? E porque muitas vezes você está escolhendo do seu jeito. Sentimento é algo que você vai ter para alguém. Emoções é só você. Então não deixe as suas emoções atrapalhar o seu sentimento. Aprenda a separar isso daqui. E o texto de base é um texto que eu mais falo dentro das vidas sentimentais, principalmente no casamento. Números capítulo 36, verso 6. Números capítulo 36, verso 6. Abre a sua palavra aí no nome do Senhor Jesus Cristo, em Números 36. Capítulo 6. Marque esse versículo para você nunca mais esquecer ele.
E isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade, preste atenção agora, elas poderão casar-se com quem lhes agradar. Vira para o teu irmão e fala assim: revelação para a vida sentimental não existe. Palavra de Deus, é você que vai escolher com quem você vai casar. É você que vai escolher com quem você vai botar do seu lado. Aí Deus faz uma exigência: contanto que se casem dentro do clã, da tribo do seu pai. Fala comigo: crente com crente, católico com católico, macumbeiro com macumbeiro. Ah, eu vou casar com um macumbeiro, depois eu evangelizo ele e coisa. Não, ele vai botar você para torcer pescoço de galinha para despachar a vida dos outros. Você vai sair de um culto como esse de hoje, cheio da glória de Deus, vai chegar em casa e ele segura que a galinha, deixa eu destruir um casamento ali. Porque é assim. Então Deus, ele fala: você pode escolher, mas escolha alguém que vai andar na mesma direção que você. Se você não andar com a mesma direção, você vai todo o tempo ficar cansado, triste e conflitante. Eu estava lendo um livro esses dias para trás, e ele tem pelo título de Psychology Today, quer dizer, psicologia hoje, traduzindo para vocês, que eu sou bom em inglês. E diz que os seus traumas do seu passado trava o seu crescimento espiritual. Fala comigo: os meus traumas travam o meu crescimento familiar. E aí você não consegue ser feliz. Tem muita gente que quando começa a ter um relacionamento, lembra de um relacionamento antigo. Isso é demoníaco. E muita gente começa a se armar, fica totalmente armado, por causa do relacionamento passado. E a pessoa que está colocando lá não tem nada a ver com isso. E aí começa: por que eu não sou feliz? Por que eu não tenho o direito de ser feliz? Entenda isso essa noite. Você tem que deixar o passado lá. Outra arma poderosa que o inimigo tem colocado muito hoje no meio do povo de Deus: eu vou ter relação sexual antes do casamento, com todos os que eu namorar. Aí a Bíblia diz: isso é fornicação. Então a Bíblia já está condenando. Você já está trazendo um problema para você. Você já está carregando um pecado, um problema que vai travar a sua vida. E aí a palavra de Deus diz que se você abrir legalidade no mundo espiritual, o seu relacionamento também não prospera. Aí você vai fazer tudo que é certo, mas tem a mão do inimigo não deixando chegar à mão de Deus. É bem aí que o inimigo coloca na sua mente também, quando você tem várias relações com várias pessoas. Aí o inimigo começa a colocar um espírito comparativo dentro da sua mente. O inimigo começa a fazer você lembrar dos seus outros relacionamentos e ter dúvida se esse é o cônjuge que vai te deixar satisfeito. Nós temos que tomar muito cuidado para que a gente possa amadurecer a nossa vida caminhando à luz da palavra. Há mudanças de atitude no mundo para viver aquilo que Deus abençoou, que é o matrimônio. Eu tenho que andar e me comportar, vestir, não segundo a carne, que é o mundo te ensina, mas eu tenho que andar segundo a palavra. Eu tenho que movimentar a minha vida e me direcionar a minha vida, não aquilo que o mundo está mostrando todo o tempo e dizendo para você: se você não fizer assim, você não consegue ali. Você tem que fazer assim para ser ali. E a palavra de Deus é totalmente ao contrário do mundo e totalmente ao contrário do pecado. Nós não podemos comportar como pessoas
que têm relacionamento no mundo. A disputa entre a carne e o espírito é que vai interromper a providência de Deus na sua vida. Tem muita gente passando crises financeiras, problemas financeiros grandiosos, e está lá expulsando devorador, mas não sai da fornicação, da prostituição. E aí Deus recua a mão dele, e aquela pessoa fica debaixo de um ataque, e começa a olhar a vida do vizinho, começa a se comparar. Por que ele é feliz e eu não sou? Por que ele consegue e eu não consigo? As minhas atitudes não são as mesmas das pessoas do mundo, gente. Você não pode ter uma atitude, você não pode se movimentar, você não pode decidir viver como as pessoas do mundo. Você traz riscos sérios para a sua vida sentimental e para a sua família. É só lembra que aonde o pecado está, Deus não está. Aonde o pecado habita, Deus não habita. E aonde Deus não habita, a bênção não te alcança. É simples. É um entendimento muito fácil. E quando você tem vários relacionamentos, e em todas as relações você tem um encontro do coito sexual, automaticamente, na sua mente, você vai ficar trazendo as frustrações do seu passado. Isso é fato. E é isso que a palavra de Deus traduz essa noite para mim, para você, para a gente ter uma mudança de vida. Isaías capítulo 43, versos 18, anota isso daí para você não perder esse estudo. Isaías capítulo 43, versos 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha só o que o profeta está falando. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Tem gente que gosta de mentir para ela mesma. Não, eu esqueci, mas aquele lá fazia um negócio comigo que era diferente, aquele lá me sustentava de uma forma diferente. Você tem que esquecer, você tem que apagar o passado. A palavra de Deus está te dizendo, versos 19 de Isaías 43, vejam que eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Por que vocês não percebem? Olha o que Deus usa o profeta para falar. Eu estou fazendo coisas novas na sua vida, mas você está preso lá nas atitudes do passado, nas ações do passado, naquilo que te feriu lá atrás. Como é que você vai viver um novo de Deus, se você está deixando todo o tempo a história do passado influenciar aquilo que Deus está querendo trabalhar na sua vida? Se você hoje é crente, você é nova criatura. E se você é nova criatura, você tem que entender que você tem que viver as coisas novas. As suas ações, as suas atitudes não correspondem mais daquela velha antiga. Cuidado com as coisas que estão deixando você cega para aquilo que Deus está preparando para o seu futuro. Cuidado. Filipenses capítulo 3, versos 13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus Jesus Cristo. Quem se prende no passado, a bênção não alcança. Isso é todas as áreas. Quem fica andando segundo as dores, os fracassos, os medos, as inseguranças, não vê as coisas novas de Deus. No versos 15 de Filipenses, a palavra de Deus diz: e todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, sem que algum aspecto que vocês pensam de modo diferente, e isso também
não será do Senhor. Fala comigo. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que me entregar em Deus. Eu tenho que depositar minha vida em Deus. Mas bispo, se eu for fazer isso que você está falando, eu não consigo namorado nenhum mais. O mundo hoje é assim. Mentira. Isso é o que o inimigo está plantando na tua mente, a sua carne que está gritando em você. Olha, eu não consegui ser feliz na vida sentimental enquanto eu dobrava joelho diante de Santo Antônio. Eu não consegui ser feliz na vida sentimental enquanto eu ficava apontando Santo Antônio de cabeça para baixo. Eu não consegui ser feliz na vida sentimental enquanto eu fazia o que todos de outras religiões faziam. O maior índice de divórcio hoje é dentro da igreja católica. Por quê? Porque ele já vem amaldiçoando lá de trás a sua vida. E a evangélica está querendo ir para o mesmo caminho. A evangélica está querendo caminhar para o mesmo lado. Você não pode se comparar à ignorância desse povo. Eu não estou falando de ignorância de educação. Eu estou falando de ignorância de falta de conhecimento. Não conhece a palavra de Deus. E para você viver a excelência de Deus na sua vida, você tem que entender que Deus está aqui essa noite para curar todas as suas feridas, todo o seu medo. Salmo 147, versos 3. Ele só cura os de coração aquebrantado e cuida das suas feridas. Quando eu me entrego a Deus e começo a andar na presença de Deus, Deus começa a cicatrizar as feridas do passado. Você quer ser feliz? Deixa a presença de Deus reinar sobre ti. Você pode ter certeza que Deus não falha. Você pode ter certeza que Deus vai cuidar da sua família. Olha, preste atenção no que eu vou dar agora de direção bíblica para você. Sansão era um cara ungido por Deus. Ele veio de uma mulher estéril. E Deus chamou ele de libertador, Sansão. Mas quando ele cresceu, ele não quis andar mais segundo só a palavra de Deus. Ele quis fazer o que o mundo fazia. Ele entrega as suas vontades carnais. E olhando o que o mundo fazia, ele fazia melhor. Aonde foi que esse ungido de Deus chamado Sansão foi parar? Ele prosperou financeiramente? Ele prosperou nas suas amizades? Ele prosperou na sua vida de relacionamento? Ele teve alguma coisa que segurou ele? Aonde Sansão tomando as suas decisões, as suas atitudes e dizendo: se eu não fizer assim, o povo não vai querer ficar perto de mim. Quantas pessoas hoje têm vergonha de dizer da sua virgindade, porque é careta? Quantas pessoas hoje têm vergonha de dizer que é fiel ao seu relacionamento, é fiel à sua família? Ainda mais homens, se não tiver algo fora, não é homem. Sansão foi desse jeito. Eu escuto todos os dias no Instagram, WhatsApp, aqui no gabinete, todos os dias, não falha um. Pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser o dia que for. Eu só não escuto quando eu vou para o meio do mato e desligo de tudo. Aí eu não escuto. Mas ainda de vez em quando aparece uma abençoada lá. Você que é o pregador. E o que eu mais escuto: se eu não tiver relação antes do casamento, os meus amigos não vão me aceitar. Se eu não tiver relação
fora do meu casamento, eu não consigo fechar contratos grandes. Se eu não tenho relação fora do meu casamento, ou antes do meu casamento, como é que eu vou saber com quem que eu estou botando do meu lado? Quem quer viver de química, quem quer viver do beijo, nunca vai viver um amor verdadeiro. Ah, mas Deus perdoa? Perdoa. Mas será que Deus te perdoando e você continuando nas mesmas atitudes, o inimigo vai deixar de trabalhar na sua mente? Será que o inimigo vai paralisar o ataque lá na sua mente? Será que você vai ficar, quando eu comecei a ter relacionamento, comecei a namorar, minha vida financeira desabou, eu não consigo mais prosperar, as portas não se abrem, foi só eu ter um relacionamento? Nós temos que começar a entender que Números 36:6 diz: você pode escolher com quem que você vai casar, mas seja debaixo da minha direção. Quantas famílias estão sendo projetadas e estão sendo destruídas? É tão importante você ter oração com a sua esposa. É tão importante você ter um relacionamento com Deus, na palavra, com a sua esposa. Ou no seu caso, se for mulher, com o seu esposo. Porque aquela palavra vai te alicerçando, vai te dando estrutura, vai te ajudando você a ser moldado todos os dias. Eu não estou escutando nenhum glória a Deus hoje, hein? Parece que a palavra está vindo de chicote assim. Ei, quando você anda com a presença de Deus, você vai confrontar muito o mundo. Você vai ser também muito confrontado. Mas em tudo isso você vai ter segurança. Quando você anda cheio de Deus, quando você começa a errar, Deus pega a pessoa do teu lado e te corrige. Presta atenção nisso. No Evangelho de Mateus capítulo 1, versos 18, a palavra de Deus diz assim: e foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida a casamento a José, mas antes que se unisse, se achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Por ser José, o seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Porque o povo de Deus, as atitudes do homem de Deus, da mulher de Deus é diferente. Quem gosta de barraca e de escândalo é Satanás. E aí, no versos 20 diz que José, muito triste, angustiado, escutou de Maria dizendo: eu estou grávida. Eu pergunto para você, marido, que talvez está aí um tempo sem ter nada com a sua esposa, você namorado que está aguardando para o casamento, aí a pessoa que está do teu lado diz: eu estou grávida. Se você é de Deus, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai dar um jeito de resolver essa situação. Mas se você está longe da presença de Deus, a primeira coisa que você faz, você me traiu. E se a pessoa dizer: foi o Espírito Santo de Deus, você teria condição de acreditar no que ele está falando? Você teria condição de entender o que está dizendo? Mas quando uma pessoa que você colocou do teu lado, cheia da presença de Deus, mesmo que pareça loucura diante dos seus olhos, você vai aprender a descansar em Deus, e Deus vai trazer uma resposta para você. No Evangelho de Mateus capítulo 18, versos 20, a palavra de Deus diz que José foi descansar, e enquanto ele estava dormindo, um anjo apareceu diante dele e disse: o filho da Maria é de Deus, ela ainda é uma virgem. Quando você é cheio de Deus, até as polêmicas,
até as coisas mais contrárias da sua vida, Deus vai resolver para você. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Quando você é um homem e uma mulher cheia da presença do Espírito Santo, até as coisas impossíveis Deus vai resolver para você. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, seja cheio. E o melhor, Maria estava grávida, a barriga ainda não estava aparecendo, e o anjo disse: José, pega Maria e sai, vai para Belém, porque vão matar todas as crianças do sexo masculino. Olha Deus guardando, protegendo. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus no versículo 25 diz: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Ei, ele guardou, ele preservou, ele carregou a batalha, ele carregou a luta, andar no deserto à noite, puxando aquele jumentinho, porque um homem de Deus, ele sabe conduzir o seu relacionamento, ele sabe suportar as batalhas, ele sabe que Deus vai honrar ele logo depois daquela batalha, daquela dificuldade. Quando você é cheio de Deus, você não carrega dúvidas. Mas quando um homem da face da terra que só visita a igreja, quando a mulher só visita a igreja e não vive a presença de Deus na sua decisão de vida, ele vive questionando o seu cônjuge, ele vive duvidando, ele não confia, ele não se entrega. Quem anda cheio da presença de Deus não tem medo do amanhã. Quem anda cheio da presença de Deus, ele não tem medo do amanhã, porque ele sabe que o amanhã pertence a Deus. Ei, você quer manter o seu relacionamento abençoado? Começa a descansar em Deus, porque quem te justifica todos os dias é o Senhor, é Deus. Uma vida espiritual cheia da presença do Espírito Santo, a pessoa não sabe prender a sua vida mais nas dores do passado. Pode passar a tempestade que for, mas ele aprende que através da presença do Espírito Santo, ele vai vencer todas as tempestades como já venceu as anteriores. Pessoas cheias do Espírito Santo não fica guardando recadinhos de relacionamentos passados. Pessoas cheias do Espírito Santo não fica carregando fotos de relacionamentos do passado. Pessoas cheias do Espírito Santo não fica olhando pornografia que entra na sua mente só para te colocar dúvida. Pessoas cheias do Espírito Santo não deixa Satanás trabalhar no seu interior, colocando dúvidas na questão da pessoa que está do teu lado. Pessoas cheias do Espírito Santo não se preocupa fazer e como fazer para agradar a outra pessoa, porque o próprio Espírito conduz eles a se tornarem um. Vou te falar algo muito forte. Não existe remédio para a vida sentimental, familiar. Não existe. Mas existe uma conduta com Deus que transforma as suas vidas. E essa conduta com Deus é você entender com quem também você está relacionando, as suas amizades. Você não tem que estar levando amizades do mundo para dentro do seu relacionamento. Eu vejo tantas pessoas recebendo conselhos de ímpios para orientar a sua vida sentimental. Pessoas divorciadas querendo ensinar pessoas casadas. Escute, quem vai conduzir o seu relacionamento a partir de hoje é o seu joelho em oração e dizendo não para as coisas de fora. Você tem que começar a se perdoar. Você tem que começar a pedir perdão para o Senhor.
e começar a liberar perdão sobre a vida do teu próximo. Aonde foi que você feriu ou foi ferida? Você tem que liberar perdão. É por isso que Mateus capítulo 6 versos 12, a palavra de Deus mostra Jesus ensinando a oração mais conhecida de todo o universo, o Pai Nosso. Mas diz lá no versos 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lá no versos 14 diz que se você não perdoar as ofensas que os outros te causaram, o Pai Celestial também não te perdoa. E aí como é que você vai viver a provisão de Deus sobre a tua casa? Como é que você vai viver a paz dentro de uma família? Como é que você vai viver um ambiente empresarial em cuja sua cabeça está todo o tempo preocupado, lutando e guerreando com o demônio que está agindo na vida do outro, e você carregando feridas? Entenda que você tem que se perdoar também, porque Deus já te perdoou. E se Deus já te perdoou, deixa o passado lá. Deixa o passado lá no passado. Quem tem coração curado, ele vive com liberdade. Quem tem coração curado, ele vive com liberdade. Mas quem tem um coração ferido e não se cura, ele vive com medo e tentando decifrar o amanhã. Eu vou monitorar, eu vou vigiar, eu vou cuidar. Sabe por quê? Porque o coração não está curado, o coração não está entregue. Aprenda a ter uma alma curada, que você vai viver a gratidão de Deus na sua vida. Ou você confia em Deus ou você não confia, ou você conhece a palavra ou você não vive a excelência. Ei, casados, jejum e oração tem que fazer parte da sua vida espiritual juntos. Tem muito mais chance de ser feliz um homem e uma mulher na vida sentimental abençoada quando jejua e ora, do que um homem e uma mulher que fica tentando corrigir o próximo através de brigas. Eu conheço várias pessoas que ficam reclamando do seu cônjuge, dele estar bebendo, dele estar jogando essas coisas agora que estão existindo aí. E a mulher chega e briga, ou o homem chega, briga por aquele posicionamento, e acha que a briga e o tanto falar vai resolver, e quando isso só vai resolver com jejum e oração. Amós capítulo 3 versos 3 diz: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Como é que você vai relacionar com uma pessoa de uma religião diferente da sua? Se a própria palavra está dizendo: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Como é que você quer que Deus te abençoe e te prospere com isso? Apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6 versos 14: não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Eu não posso me alinhar com alguém que não está na vontade de Deus. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que a comunhão pode ter luz com as trevas? Versos 15: que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e os descrentes? Fala para o teu irmão, fala para a tua irmã: alinha com Deus, alinha com Deus, confia no Senhor, porque Ele vai transformar a sua vida. Faça o que é princípio de Deus na sua vida. Semeie a intimidade com o Espírito Santo dentro do seu matrimônio, no seu relacionamento, que você vai ver a mão de Deus salvar tudo aquilo que você tem
pedir a presença de Deus. Esse versículo é muito polêmico, porque geralmente as pessoas dizem assim: ele é lá de uma religião tal, e eu sou dessa religião, mas eu vou evangelizar ele e ele vai converter. Se a pessoa não tiver religião nenhuma, ela até pode vir para a sua, mas se ela tiver outra religião, você vai pagar um preço muito alto, muito, mas muito alto, para que Deus possa trabalhar. Eclesiastes capítulo 4, versos 12, diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus, esposo e esposa, é os 3. Quem está cheio de Deus e anda na presença de Deus, colocando a sua vida, a da sua esposa, a esposa colocando a vida do seu esposo, e Deus nela todo o tempo, a palavra de Deus diz que nada arrebenta ela fácil. A unidade espiritual faz a provisão de Deus alcançar você em tudo. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e tem mais tempo com os seus amigos, com as suas amizades, do que com a sua família e com o seu esposo? Quantas pessoas têm mais tempo com o seu trabalho do que com a sua família, com a sua esposa? Quando as suas amizades têm um tempo maior do que você com a sua casa, o fracasso está batendo na sua porta, porque não é cordão de 3 dobras. Quando eu estou na presença de Deus, a palavra flui dentro do meu coração. E quando nós oramos juntos, suportamos as crises que vêm acontecendo no dia a dia. Mas o meu ministério, eu tenho que cuidar da igreja, é muito importante. Mas a família é mais importante. A família é mais importante. O seu casamento, ele tem que te aproximar de Deus e não te afastar de Deus. Como assim? Quantas pessoas estão relacionando totalmente distante dos princípios de Deus? Ou você começa a se relacionar com as coisas de Deus e trazendo para a sua vida todos os dias, ou você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, gente. Um dia desse eu estava conversando com os amigos lá em casa, e eles começaram a falar coisas mundanas. Sabe, não eram coisas pesadas, mas eram as coisas só mundanas. E aí a minha esposa chega no meu ouvido e me disse: você é um homem de Deus, você é um homem do altar. Eu só estava rindo. Eu podia pegar aquele momento e olhar para ela e dizer: quem é você para falar disso comigo? Porque o homem, quando não entende a correção de Deus, a outra pessoa começa a ser chata. Então é importante você começar a orar junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, para que você não se torne chata, porque Deus vai colocar freio na boca dele, na boca dela. Quando você começa a corrigir a sua intimidade com Deus, Deus começa a corrigir os seus trajetos. Eu tenho que fazer essa pergunta para você, para que você possa refletir. Quando a sua esposa te corrige diante de Deus, qual é a sua atitude? Qual é a sua ação? É de irritar, é de bater boca, é discutir, dizer, chega de dizer coisas de Deus? Eu estou aqui para te ajudar essa noite. Eu estou aqui trazendo conselhos para a sua vida familiar e sentimental.
Não adianta eu ficar profetizando, revelando para uma igreja viver um momento. Eu estou trazendo um caminho de salvação, não só da sua família, mas sua, com Deus. Essa palavra pode estar sendo conflito, pode estar te exortando. Talvez você está numa luta espiritual que está chegando um sono terrível para você não escutar essa mensagem de hoje. Talvez tem muitos aqui que estão na vontade doida de ir embora, porque o inimigo não quer deixar você ter sucesso na sua vida. E um homem frustrado, ou uma mulher frustrada na vida sentimental, ele nunca vai ser 100% feliz. Ele nunca vai ser 100% feliz. A atração física dentro de um relacionamento é só propósito de distração. Se você casa com um físico, é uma distração momentânea, porque tudo se passa. Comece a orar juntos. Não negocie os valores de Deus na sua vida. Converse e escute um ao outro, e só responda depois que você refletiu se aquilo ali é ou não é. Não adianta você combinar beijo, ser boa na química e se desencontrar na fé. A fé é que faz o seu relacionamento, que traz sustento para o amor, e o amor tudo suporta, tudo supera. A falta que você faz deixando de ir para a igreja e se alimentar de uma palavra como essa, é que quando chegar as tempestades, você vai ser igual aos outros 11 discípulos de Jesus. Você não vai ter coragem de descer no barco para viver o milagre. Porque quem é cheio de Deus, quando chega a tempestade, ele sabe que Deus levantou um do lado dele, uma do lado dele, e vai ter milagre, vai ter respostas. Quantas orações eu e a bispa de joelho já mudamos situações de vidas da igreja e de várias pessoas. Chama a sua esposa para orar de novo, homem. Mulher, chama o seu esposo para orar de novo. Você que está namorando, fala com a pessoa que você está namorando: eu quero uma santidade a partir de hoje. Não é tarde para você mudar a sua história. Ah, mas isso não existe, bispo. Então Deus não existe dentro de você, porque você não está confiando que é Ele que vai organizar a sua vida. Casal que fica distante da igreja é um casal que já está anunciando o seu divórcio. Não troque pelo menos o seu domingo por coisas alguma do mundo. Não troque. Não deixe de estar na casa de Deus. Não deixe o trabalho, que eu já vi isso acontecer demais. Satanás abre porta financeira, te ocupa no seu trabalho, e você fala: estou indo para o sucesso, vou sustentar minha casa, vou sustentar minha família. E só o dinheiro, só uma mão trabalhando. E daqui um pouco o divórcio vem, e você vai dizer: aonde é que eu errei? Priorize Deus no seu coração. Priorize Deus na sua caminhada.